1310 AM, de muita audiência na cidade de Ilhéus e toda a região cacaueira. 8 horas e 6 minutos, 8 e 6 na Bahia. A partir de agora já está no ar mais um programa Jogo Duro. Programa que marca forte, marca em cima, não dá espaço ao adversário. Mas aqui a gente não comete a falta, viu? A partir de agora vocês vão ficar sabendo de tudo do que está rolando no nosso futebol local, estadual e também a nível nacional. Porque o programa Jogo Duro está chegando recheado de muitas informações para você ficar a par do que anda acontecendo com o seu time do coração. Lembrando que hoje no programa Jogo Duro nós vamos ter aí entrevistas com o presidente da Catuense, o Roberto Pena, popular Robertinho. Ele que vai falar sobre a volta da Catuca ao cenário do futebol baiano a partir do segundo semestre, hein? É a grande Catuense, 4 vezes vice-campeã baiana. É brincadeira não, viu? Então daqui a pouquinho nós vamos falar com o Roberto Pena, presidente da Catuense. Fala já aqui neste programa. Daqui a pouquinho também nós vamos dar uma passada pela história do futebol da Bahia. O campeonato baiano do ano passado, das épocas passadas, aquele campeonato que tinha aquele glamour, tinha aquela força, que hoje não tem mais, né? É um campeonato baiano completamente diferente dos campeonatos da década de 60, 70, 80, 90, né? Mas os campeonatos baianos dos anos 2000 em diante já não são mais o mesmo, né? Então daqui a pouquinho, eu e Elias Reis, nós vamos estar dando uma passada pela história do futebol da Bahia. Vamos falar também do estádio Mário Pessoa e da vida da situação do Colo-Colo para conseguir uma praça esportiva para mandar seus jogos. A cada dia que passa está ficando difícil e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho porque está ficando difícil a cada dia que passa. Sabe por quê? Porque eu tive uma informação hoje diretamente da cidade de Piauí, onde seria uma opção para o Colo-Colo mandar seus jogos. Essa opção pode ir por água abaixo. Daqui a pouquinho eu explico por quê. 8 horas e 9 minutos, 8 e 9 na Bahia. Acorda, Marão. Acorda, meu filho. Vamos reformar o estádio Mário Pessoa. Você prometeu, Marão, que o estádio seria reformado, que o Colo-Colo e o Barcelona mandariam seus jogos aqui no estádio Mário Pessoa. E até agora nada. Elias Reis vai dar o seu boa noite a partir de agora aqui no programa Jogo Duro. Rosa Pink. Agora é o Rosa Choque. E a camisa naquele padrão que ele sempre gostou. Listrada, cores, um azul meio forte e um cinza pelo meio. E aí é aquele esquema, né? Cor sim, cor não. Forte abraço, Elias. Boa noite. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvinte da Rádio Baiana. Você ligado aqui no programa Jogo Duro. E sempre, todos os dias aí, na expectativa de chegar às 20 horas e poder ouvir aqui as notícias de primeira e também sempre os comentários lúcidos. Júlio, hoje nós vamos discutir a questão de abordar Copa Brasil, Libertadores da América, e vamos também falar sobre Colo-Colo e Barcelona. Devemos ter alguma novidade, a questão do Mário Pessoa, que a cada dia mais fica preocupante, e também sobre o jogo Jacuipense e Vitória, que é a finalização da 7ª rodada. Vai jogar Jacuipense e Vitória próximo domingo. O Jacuipense apenas com 9 pontos e com a vitória retorna aí o G4. Mas tudo isso é manchete, que serão notícias daqui a pouco no programa Jogo Duro, meu caro Júlio César. O que aconteceu? O que foi? Aqui no programa, daqui a pouquinho a gente volta. Será que é aquela senadora China? Fala igual a Tiro Seco, é gol de velho. Saudoso Tiro Seco, que Deus tenha um bom lugar. Parece que queimou, não foi? Queimou uma Twitter, alguma coisa aqui do lado esquerdo da voz, que a voz ficou meio afoeiro, não foi? Rapaz, é complicado, viu? Mas o programa
para poder dar legalidade a esses estádios. O único estádio que poderia receber os jogos do Colo-Colo seria o de Piauí. Seria o de Piauí. Mas eu não sei se vai receber. Viu, torcedor? Eu não sei se vai receber. Você sabe por quê? Viu, Elias? Presta atenção. O estádio de Piauí, o município de Piauí, a prefeitura de Piauí, fez uma concessão com o time do Doce Mel. Vocês não estavam ouvindo falar que o estádio estava passando por uma reforma? Ali não foi a prefeitura que estava reformando. Foi o time do Doce Mel que estava reformando. O seu presidente, que é um empresário bem-sucedido, graças a Deus, na cidade e na região, tem bala na agulha para gastar. A Doce Mel foi quem estava reformando o estádio Pedro Caetano, né? Pedro Caetano. Pedro Caetano. Em Piauí. Em Piauí. E por isso houve todo aquele atraso, porque as obras estavam sendo tocadas e os laudos só foram aprovados depois que as obras terminaram e a federação veio fazer a vistoria e deu legalidade ao estádio. E só agora o Doce Mel pôde mandar seus jogos no estádio Pedro Caetano. Aí você me pergunta, onde está o problema aí, Júlio César, já que o estádio foi liberado e o Doce Mel não tem atividade no segundo semestre? Não poderia liberar para o Colo-Colo? Onde está o problema? Mas... Tem problema sim. Sabe por que tem problema? Porque as obras não terminaram 100% da forma que o empresário quer. Entendeu? Não é queria não, da forma que ele quer que o estádio fique. O que é que acontece? A diretoria do Colo-Colo já entrou em contato com a diretoria do Doce Mel. A diretoria do Colo-Colo já entrou em contato com a diretoria do Doce Mel para se fazer, para se como é que se diz? Para conversar e se fazer uma parceria para que a Doce Mel, o time do Doce Mel, a diretoria do time do Doce Mel, conceda o espaço para que o Colo-Colo possa mandar seus jogos lá na cidade de Piauí. Só que, como eu disse aqui, a reforma não terminou ainda. Terminou em parte. Ela terminou aquela parte que precisava terminar para o estádio ganhar legalidade. Só que o presidente do Doce Mel quer agora fazer uma reforma nos vestiários, quer modernizar os vestiários, quer dar um tchan diferente nos vestiários. Pra quê? E ele quer aproveitar agora o segundo semestre, Doce Mel sem calendário, para que venha fazer essas reformas nos vestiários e em outras partes lá do estádio. E com isso... Com isso... Pronto, aí você... Com isso, essa opção pode ir por água abaixo. É aquela história, eu tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui, mas... Essa opção a oportunidade, vem amanhã aqui, eu tô aqui... pode ir por água abaixo. Vou botar. É, mais fácil. Porque aí... Bote, tá atento, peraí. A prefeitura aí, o município aí não pode fazer nada, Elias. Porque fez uma concessão, documentou tudo bonitinho. Sim, de quanto tempo? Eu não sei, eu vou lhe responder essa pergunta. É porque na hora que eu estava conversando com a pessoa, ela teve que se ocupar
né? E aí não deu para a gente terminar a conversa. Não deu para a gente terminar a conversa. Certo. Mas fez uma concessão, tudo legal. O jurídico do município aprovou, tá tudo legal, documento assinado. Hoje o estádio Pedro Caetano é de responsabilidade do time da Doce Mel. Certamente durante todo o ano. Não sei se Deve ser, porque não sei a se- gestão de Maria, que chama-se Dona Maria, Não que é sei se mulher por um idosa, ano, não sei se por 2 anos, mas a gente vai voltar com. Eu vou voltar tem com coisas que conversa. a gente não entende no futebol, né? Quando deveria trabalhar duro, que era para se manter pelo menos na primeira divisão, está aí o risco de cair, e agora esse empecilho em liberar o estádio, que poderia ter liberado o Colo-Colo. Mas tem gente na linha, Júlio. Daqui a pouquinho, porque eu tenho que terminar meu raciocínio. Então vai. Então é o seguinte, eu não sei dizer porque, como eu disse, eu estava conversando e a pessoa que me passava a informação teve que se ausentar para fazer parte de uma reunião, entendeu? E aí a conversa ficou pelo meio do caminho, mas ficou muito bem adiantada. Então hoje, o estádio Pedro Caetano, na cidade de Piauí, está sob a responsabilidade da Doce Mel. E como eu disse aqui, a reforma terminou em parte. O empresário lá da Doce Mel, que é o dono do mercado de fábrica, Doce Mel é o nome da polpa, mas a empresa realmente é o mercado de fábrica, que tem 3 lojas aqui em Ilhéus. O empresário quer terminar a reforma, concluir. Faltam os vestiários e alguns outros pontos do estádio. E ele deixou bem claro para a diretoria do Colo-Colo que quer fazer isso após o Campeonato Baiano. Porque o time dele não vai estar em atividade. Se tiver a Copa Estado e a Doce Mel for convidada, e se ela ficar na primeira divisão, possa ser que eles participem. Então, para isso, ele quer reformar logo o vestiário, entendeu? E essa como é que se diz? Essa via para o Colo-Colo pode não. Júlio, veja bem, é possível não, porque você disse que alguém te contou, né? Alguém te contou, não. Eu estou com um documento aqui. Eu mantive contato hoje, tanto com amigos da cidade de Piauí, como também conversei com o vice-presidente do Colo-Colo e diretor de futebol, Zé Cacá. Entendeu? E também mantive contato hoje com um amigo meu que eu descobri o telefone dele hoje de Piauí, é da rádio, esqueci o nome da rádio lá, mas vou lembrar, que me dava essa mesma informação. Então, é uma opção que pode não existir para o Colo-Colo. Não, e é verdade nesse ponto de vista, quando você Tem que ter muito jogo de cintura aí para poder convencer o presidente da Doce Mel a não fazer essa reforma agora e a ceder esse estádio para o E é Colo-Colo uma jogar. situação complicada para o Colo-Colo, Júlio. E eu estou com matéria aqui, e é uma matéria da prefeita de Piauí, que esteve na Federação Baiana de Futebol, alegando que a responsabilidade é da prefeitura. Tem algo errado aí, e a gente vai apurar aqui. Por quê? Não estou dizendo que o Zé Cacá está dizendo, pode ser que seja verdade realmente, Júlio, mas a imprensa não divulgou essa concessão. Ela tomou a frente porque a notificação, primeiramente, chegou para o município, né? Por que não divulgou essa concessão? Poderia ter sido aí, na hora que a notificação chegou, a concessão não estava pronta ainda, não foi feita, e aí a prefeitura já estava com obra em andamento, e depois aí a Doce Mel sumiu, entendeu? Aí eu vou ter que voltar a conversa amanhã de novo, com essa fonte nossa lá de Piauí, Eu acredito para nessa saber fonte. direitinho o que foi que aconteceu. Agora, que a verdade é essa. A É própria isso. diretoria do Colo-Colo já tem conhecimento disso. É verdade. Inclusive, já que você vai conversar, Giro, solicite que ele encaminhe algum documento, alguma matéria, algum release que tenha saído da imprensa abordando essa questão da concessão. Porque eu não vislumbro na imprensa baiana esse tipo de conversa que houve uma concessão. Mas eu estou dizendo que eu acredito em você e sua fonte, entende? Não, amanhã o Zé Cacá vai estar aqui no programa. Pronto. Entendeu? Pronto. Eu só estou falando aqui porque eu conheço. Não, eu acredito. Entendeu? E é essa aí a informação. Porque a última vez que teve sobre o estádio foi uma comitiva da prefeitura, liderada pela prefeita Maria, lá de Piauí, conversou com o presidente da federação e ela Tudo disse... isso a gente sabe que foi verdade. É. Mas você sabe,
É igual a parceria de uma empresa com um time. A federação reconhece quem? Reconhece o time, não é a empresa. Mas Então, pronto. Não, você tá certo, todo Júlio. efeito, a prefeita foi lá, fez o papel dela, entendeu? Só que hoje o estádio Pedro Caetano, hoje, dia 12 de março, o estádio essa Pedro concessão- Caetano está sobre. E deve ser o ano todo. Entendeu? Pelo menos até o final do mandato Pois da é. prefeita. Então, essa questão do tempo realmente eu não deu para a gente conversar, mas amanhã eu volto a essa conversa. Então volta E a possibilidade de Camacan agora, né? como? Se Camacan Mas surgiu a não conversa tem do lá. prefeito. A conversa aí agora é o seguinte. Poderia trabalhar os A laudos, conversa aí agora é o inclusive seguinte. ajudar o Colo-Colo É financeiramente. quem está negociando lá com a cidade de Camacan, que parece-me que é o Álvaro Alcântara, lá de Itabuna, que tem uma certa amizade com o prefeito. A conversa agora é convencer o prefeito a fazer esse check-up no estádio lá de Camacan e a enviar os laudos para a federação. É o Álvaro fazer, o prefeito entender que é interessante ter um time profissional na sua cidade jogando, porque atrai emprego e renda, atrai mídia para a cidade, atrai alegria para a cidade, Que coisa, né? Atrai muitas coisas boas. Aí agora o jogo de cintura é esse, é tentar fazer com que o prefeito entenda isso aí e realmente coloque o estádio em condições de receber jogos do futebol profissional da Ô, Bahia. Júlio, já que você teve contato com o diretor de futebol do Colo-Colo, você está me dizendo que eles não acreditam mais que o estádio estará pronto? Eu não estou dizendo Não, aqui... você conversou com ele, você fez essa pergunta? Você Conversei, fez essa pergunta? fiz essa E pergunta. ele respondeu o quê? E amanhã eu não vou responder por eles, amanhã eles vão Se responder. ele aqui. respondeu, fala aqui, pô. Ah, não. Você, como empresa, você tem a obrigação Deixa de que, sugar isso. deixa que o Zé Cacá amanhã responde Então aqui. tá certo, tá bom. Amanhã ele vem aqui no programa, vai falar com mais detalhes, entendeu? E ele vai Ele está responder. preocupado. Tá preocupado. Lógico, Eli. Se não se preocupar, é muito sangue de barata. É muito sangue de barata. Agora, como eu já disse aqui, os caras às vezes não podem bater muito de frente, porque o município está sendo muito gentil com o Colo-Colo. Você sabe disso. Desde quando o Márcio pegou, o Zé Cacá pegou o Colo-Colo, o município vem dando a mão ao Colo-Colo. E eu entendo nesse momento que os caras não podem, às vezes, forçar demais a barra, senão a corda poca. Se esticar demais, Se esticar demais, a corda poca. verdade. E eu entendo esse momento. Mas que os caras estão preocupados, estão. E o pior de tudo, com essa situação de Piauí, se as portas se fecharem lá e o prefeito em Camacan entender que não tem interesse, E aí? a via para o Colo-Colo aí é conquista. Vitória da conquista. 300 e tantos quilômetros longe daqui. 3, 4 horas de viagem. 3, 4 horas de viagem longe daqui. Que pepino, Colo-Colo entrou esse ano, viu, velho? E lá em Conquista também, se eles... Rapaz, olha, é época de chuva, esse gramado vai desgraçar todo aí. A gente não quer, não. Porque não é obrigado a dar. E aí? Esse campeonato de Série B é uma parte do inverno, viu, Júlio? Pois é. E aí? E agora, José? E agora, José? Então, tá na hora, rapaz. Prefeito Marão, você garantiu, Marão, que ia arrumar um estádio, Marão. Disse que o Colo-Colo não jogaria fora. Outro dia soltou um vídeo aí até dizendo que o gramado do Mário Pessoa era gramado FIFA. Eu não tô vendo gramado FIFA nenhum ali. Eu tô vendo um gramado de campo de roça, por enquanto, viu? Aliás, tem roça aí que tem um campo melhor do que esse, o gramado melhor do que esse do Mário Pessoa. Eu vou dizer a você, esse serviço que essa empresa Green Life fez aí, com um serviço muito porco. Tem uma matéria circulando aí do Maurício Maron, que aquela matéria ali diz a realidade. Inclusive, eu quero até parabenizar o Maurício Maron aqui em público pela matéria. Que entrevistou um agrônomo. Entrevistou um cara que entende do riscado. E o cara falou, com todas as letras possíveis,
que o trabalho que essa empresa que trocou esse gramado aí fez foi um trabalho porco. Não se faz esse tipo de trabalho, não. Hoje gramado se planta em tablete, não é em semente mais não. Se você der uma volta por dentro do gramado do Mário Pessoa, você vai ver que teve parte que a grama pegou, teve parte que não pegou, teve parte que nasceu, tem parte que ainda está nascendo. Já vai fazer um ano que esse gramado foi plantado e não fechou ainda 100% a grama. Também pelo valor que disponibilizaram, né, 202 mil. Quando a verba foi assinada lá na Câmara dos Deputados, a emenda pelo Deilson Magalhães foi assinada 300 mil. Mas quando apareceu para o gramado ser retirado, a obra ser tocada, só apareceu 202 mil. Eu quero saber para onde foi o restante do dinheiro. Que eu me lembro muito bem. O Deilson Magalhães, quando anunciou a emenda de 300 mil para a troca do gramado do estádio Mário Pessoa. Eu me lembro muito bem, eu não sou doido. Isso foi no governo de Chaves Ribeiro. Mas quando foi para fazer a obra, só apareceu 202 mil. Inclusive está lá na placa do governo do estado. 202 mil e uns quebrados. Então, rapaz, eu sei de uma coisa. A cada dia que passa, a coisa está ficando difícil. Você vai no Mário Pessoa, não vê ninguém trabalhando. Hoje mesmo eu presenciei uma coisa que eu fiquei assim, ó. Eu fiquei estarrecido. Inclusive gravei um vídeo. Mas não vou soltar nas redes sociais, não. Mas eu gravei um vídeo que é para mim mostrar. Na hora que eu falar para alguém que ninguém acreditar, eu mostrar. De manhã, hoje pela manhã, estava caindo aquele dilúvio na cidade de Irã, aquela chuva. E o sistema de irrigação do Mário Pessoa estava ligado, velho. O sistema de irrigação do Mário Pessoa estava ligado. Eu vou tentar falar com ele, mas não intervalo e liga pra você. Aí eu gravei um vídeo. Eu gravei um vídeo para poder provar na hora que eu falasse. Porque, rapaz, não dá para admitir. Uma chuva daquela de manhã. E o sistema ligado, irrigando o gramado, né? Aí eu me perguntei, meu Deus, já vi que esse estádio mesmo tá abandonado, não tem ninguém lá não. Porque se tivesse alguém lá, desligava o sistema computadorizado e o sistema abortava. Você acha que aquela água já era o suficiente, natural? Ô Elias, um dilúvio daquele de manhã que caiu, precisava que... Aí tem dia que precisa morar e não tem água. Por quê? Por causa disso aí, ó, desse desperdício de água. Será que aquela chuva que deu de manhã não foi o suficiente? Rapaz, ali foi chuva para deixar aquele gramado encharcado ali, no mínimo 2 dias. Eu tive a informação aqui, Júlio, de um ouvinte nosso, tá? Do Pontal. Ele disse, não sei se está certo. Duas informações. Primeiro, aquilo estava programado já. Tá bom, ouça? Existia uma programação. E a pessoa que deveria estar naquele momento tinha saído para alguma atividade. E quando você tirou a foto, coincidentemente... Eu gravei. Gravou, eu vi. E era muita chuva ali. E coincidentemente se pegava ali o sistema Ô Elias, eletrônico que despejava a moça. Isso é uma da versão. Eu espero que alguém da prefeitura que esteja ouvindo ligue para justificar. Outra questão, outro ouvinte também me disse o seguinte, que a sua posição com relação ao estádio de Piauí e o Doce Mel é correta. Existe realmente essa relação de concessão, só que quem está tendo as despesas não é o Doce Mel, é o estádio e o município. E eu perguntei, ora, se a despesa é do estado e do município, por que o município fez a concessão ao Doce Mel? A pessoa não me explicou exatamente. Então, detalhe, segundo semestre agora, o Doce Mel tem um campeonato sub-20 lá na cidade. Ainda tem essa, que começa agora. A federação desmembrou o campeonato sub-20 do profissional. Mais ou menos por aí. Que geralmente acompanha o profissional. Não sabemos o dia do início e o final. Mas eu acredito, Júlio, que o campo, tornando-se, considerando que é curto, de 30 dias no campeonato lá, que é mais um torneio, como é o Campeonato Baiano, que a gente sacaneia aqui. Não, o Sub-20 vai ser um campeonato extenso. Longo, mas eu acho que pela situação do estádio e pelas obras que vão continuar, Júlio,
paralelamente, tem condições do Colo-Colo ainda jogar na cidade de Piauí. Vamos ver. E a gente torce. Vamos ver. Agora, em relação ao que o ouvinte falou aí, o sistema está programado, meu filho. Tudo que se programa, desprograma. Entendeu? Tudo que se programa, você pode desprogramar. A realidade é, não tinha ninguém lá no Mário Pessoa, porque se tivesse, tinha desligado o sistema de irrigação. Não deixava gastar aquela água desnecessária, porque pela manhã estava caindo, foi um dilúvio que alagou, foi a cidade toda. É verdade, mas você ouviu o que eu falei aqui? Eu vi. Se por uma condição ou outra a pessoa não estava presente e havia programação daquela água ser despejada, só foi desligar. Você ficou o quê? Gravou o quê? 5 minutos? Desligasse o disjuntor, fizesse qualquer Mas se não tinha alguém no momento, por um motivo ou outro, para eu sair, Júlio. É por isso que eu estou. Sabe o que eu estou minimizando? Eu não sei exatamente o que aconteceu. A sua gravação é perfeita. Não há contestação. Né? Eu vou tentar aqui ligar alguém para da prefeitura para justificar. Né? Se alguém quiser ligar, ligue para aqui, é o 3633-7107 e a gente faz o rádio assim sério. Né? Abrindo espaço para todas as partes. Tá bom, eu vou encerrar por aqui, porque se eu continuar com essas desculpinhas aí que não tinha ninguém lá, que o cara saiu pra cagar, saiu pra fazer no seu... Isso não é desculpa. Tem que ter alguém lá. Tem pessoas que tiram ali seu horário de trabalho ali no Mário Pessoa. Tem que ter alguém lá. E não tinha, que eu fiz um vídeo pequeno, foi pequeno o vídeo, mas eu foi por mais de 20 minutos observando aquilo ali, rapaz. Dali da ladeira do Mirante, da Piedade, que vai pra Piedade ali. Eu fiquei observando. Entendeu? Ô, Júlio, você tá certo. Mas se não tiver uma justificativa plausível, eu acho que você tá certo. Não há porquê. Seria a mesma coisa que o Júlio viu hoje, com aquela carga d'água caindo, a pessoa tá molhando as plantas no quintal. Pronto. Mais ou menos isso. Pronto. Pronto. É chovendo molhado. Pronto. Entendeu? É você lavar o carro debaixo de chuva. Porra, para com isso. Eu encerro meu comentário por aqui. Amanhã eu vou convidar o diretor do Colo-Colo para vir aqui falar mais sobre essa situação do estádio, que preocupa realmente a diretoria do Colo-Colo. Eu vou ligar também alguém que possa representar o estádio para amanhã eu vou tentar trazer a fala do repórter, amigo nosso, aqui também no nosso programa, porque esse programa trabalha assim, entendeu? Lá de Piauí. Eu vou fazer contato com ele, talvez hoje ainda, de noite, se não der amanhã de manhã, porque aqui a gente trabalha com a verdade. Aqui a gente não fica com o negócio de no chutômetro, não. Aqui é a verdade. Foi enrolando, né, Júlio? Aqui a gente não fica enrolando, falando que não sabe. Se a gente não sabe falar sobre o assunto, a gente não fala. Mas não fica tutibiano, não. É por isso que esse programa, cada dia que passa, vem crescendo a audiência. Eu passo nas ruas, o pessoal cumprimenta, elogia e pede alô. Júlio César, manda um alô, pô, eu tô ligado, velho. Programa Jogo Duro. Então pronto. Inclusive, Júlio, você falou a questão de precisão na informação. O vereador Luiz Carlos Couto apresentou emenda de R$100.000. Esse documento foi apresentado, essa emenda foi mandado cópia já para a Liga de Futebol. Esse documento foi mandado para a imprensa, mas existe algum segmento da imprensa que não entende do assunto e fica falando bobagem no ar. Quando você não sabe, você procura saber. Mas para evitar qualquer tipo de discórdia e mal entendido, amanhã às 11 horas da manhã vai haver uma reunião do vereador Escuta, sua assessoria, pessoa ligada à SEDUC e à Liga Ilhense de Futebol, e vamos mostrar documentalmente a emenda aprovada e vamos canalizar, informando e encaminhando a pessoa para que esse dinheiro seja liberado em nome da Liga Ilhense de Futebol, 100 mil. Pronto. Se esse 100 mil vai ser liberado de vez ao Escuta, é a nossa assessoria lá, nós não temos nada a ver com isso. Se vai ser 2 de 50 eu não sei, se vai ser 5 de 20 eu não sei. Eu sei que o dinheiro vai ser creditado na conta da Liga Ilhense de Futebol. Pronto, cessa a partir desse momento a responsabilidade do vereador. Cabe à Liga receber esse dinheiro, fazer o seu planejamento, gastar esse dinheiro bem gastado onde deve gastar, e a prestação de conta tem que ser entre a Liga de Futebol e a Prefeitura. Não diz respeito à Câmara. Então, portanto, você que conversa bobagem aí, vá ler, meu irmão.
valer, se intere, se informe, para você não ficar fazendo terror, fazendo terror do que não conhece. E aí o que acontece? Perde a moral, perde a credibilidade e perde a audiência. Beleza, 8h43. Como eu havia anunciado no início do programa, Eliezer, Diego e ouvintes do programa Jogo Duro, a partir de agora nós vamos bater um papo com o presidente da Catuense, Roberto Pena, conhecido como Betinho, carinhosamente aí chamado pelos familiares e amigos próximos. E eu fiquei feliz ontem, viu, Betinho, quando eu ouvi essa notícia da Catuense, quando eu abri a notícia que eu li aqui no meu programa, que a Catuense vai estar voltando de vento em popa ao cenário do futebol da Bahia. Eu fiquei feliz porque a Catuense é um time assim que eu simpatizo. Até porque tem vários amigos meus que já passaram por lá, como o Magela Rossi e outros jogadores como André Chulé, não é de sua época não, que você não conhece, o Neno e outros passaram por aí pelo time da Catuca. E aí eu vi aquela notícia, eu fiquei feliz. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer uma entrevista com alguém da Catuense. E hoje você está nos dando essa oportunidade de bater esse papo para poder falar desse novo projeto da Catuense. Primeiramente, pegar o boa noite do Roberto Pena, o Betinho, ele que é o presidente da Catuense, vai falar conosco a partir de agora, aqui no programa Jogo Duro da Rádio Baiana de Ilhéus, com Júlio César, Diego e Elias. Mas uma boa noite a quem está na bancada. É um prazer imenso estar falando para a Rádio de Ilhéus, que é a região aqui da Bahia. A Catuense, depois de 3 anos parado para a divisão de base, retorna uma parceria hoje e tentamos fazer um trabalho para revelar alguns atletas para o cenário baiano e brasileiro. A Catuense que está fora de competições a nível profissional desde 2015, né, Betinho? 2016 foi nossa última competição, que foi a segunda divisão. Logo após o falecimento do meu avô, a gente tentou disputar a última competição para ver se dava aquela seguida no clube novamente, mas não fomos bem. Entramos nos campeonatos de divisão de base, ainda conquistamos uma terceira vaga pelo Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, ficamos no terceiro colocado. Ganhamos a competição em São Paulo com a categoria Sub-17 também. E aí, logo em seguida, deu uma segurada, porque a gente estava sozinho, botando no clube. Eu decidi dar uma aumentada na minha vida pessoal, para quando ficar essa situação melhor, a gente voltar ao cenário. Beleza, agora são 8h45, estamos conversando com o presidente da Catuense, o Roberto Pena, ele que está falando aí desse novo projeto, dessa retomada do time da Catuense. Então quer dizer que para esse ano de 2020, a Catuca volta no segundo semestre, por enquanto com trabalho de base, né? Isso, hoje nós vamos estudar nesse primeiro semestre a Copa Metropolitana, né, que é feita pela SUBES junto com a Federação, que é uma competição sub-15 aqui da região, da gente, e em seguida, no próximo semestre, vamos disputar a Bahia Cup, uma copinha também aqui, só para o sub-17 não ficar parado, porque depois vem o Campeonato Baiano. Temos também a Copa 2 de Julho, sub-15, vamos disputar. E amanhã eu estou na federação, com o presidente da federação, o Ricardo Lima, para poder ver as necessidades de disputar o sub-23 esse ano. E estou com a possibilidade também de retornar ao futebol feminino aqui no clube, que há muito tempo atrás meu avô fez esse trabalho. Eu acho que já está na hora da gente voltar com esse trabalho feminino. Ô Betinho, a Catuense hoje, ela toca o seu trabalho de base. Hoje vocês têm aí quantos garotos nesse trabalho de base que vocês fazem aí e quantas categorias você tem em evidência? Hoje nós temos a escolinha, né, que é garoto nascido de 4 anos até os 13. E temos hoje no clube a categoria sub-15 em atividade e a sub-17. E vamos, a partir do meado do mês de abril, aí, vamos começar a fazer a avaliação para a equipe sub-20, que é a nossa ideia de disputar o Campeonato Baiano sub-23 com a equipe sub-20, para já preparar para o sub-20 no ano que vem. E vai ser mais ou menos nessa data de março, abril, fevereiro, março, abril. A Catuense hoje está funcionando aonde, Lagoinhas? Não, nossa estrutura toda é Lagoinha. Eu resido em Catu, mas em Catu aqui a minha intenção é disputar a realidade profissional. Eu dei até uma entrevista na sexta-feira na rádio local,
falando sobre isso. A minha intenção aqui é retornar um profissional da Icatu, onde tem a sua torcida. Na realidade, já é o nome da cidade de Icatu, porque nasce aqui em Catuense. E a Vila de Baixo tem uma uma cidade mais estruturada para a Vila de Baixo, uma cidade que tem 28 cidades vizinhas, uma cidade hoje já está médio porte. Então, a estrutura é muito melhor para a gente aqui. A gente está com a Vila de Baixo e uma Lagoinha. Ô Betinho, a Catuense já é um time de longas datas no futebol da Bahia, né? Foi 4 vezes campeã aí, vice-campeã do estado. No seu entendimento, na história da Catuense, faltou o quê para que a Catuense pudesse conquistar esse título, já que era um time que no passado era forte, batia de frente com os times da capital, né? E no seu entendimento, o que é que você acha que faltou para a Catuense, com nada levantar uma vez o troféu de campeão da Bahia? A gente fica nessa lembrança que não ocorreu, né? Eu acompanhei só um vice-campeonato, que foi em 2003, a gente perdeu por vitória de 4-2, e naquela época, a gente sabe que, vamos dizer que era 2013, não tem tanto tempo, né? Mas nós vimos aquela situação de aflito, o time também sentiu uma diferença de jogar num estádio grande, jogar contra um time grande, jogadores não entravam não estava aquele incentivo, aquela vontade, mas parecia que começou o jogo, sentiu o jogo, né? E a do passado, acho que só teve uma situação que eu lembro o pessoal comentando, que foi antes de vender o Luiz Henrique da Nata para o Bahia, a Catuense fez um bom campeonato, mas perdeu uma vez e logo em seguida desmontou o time não foi tão bem. Pois é. Agora são 8h50 na Bahia. A Catuense hoje, Betinho, ela tem uma dívida que gira em torno de quanto? Mais ou menos. Hoje o Associação Esportiva Catuense não existe nenhuma dívida. A família que a gente tem hoje é da Catuense SA, que é o clube empresa. E na verdade são 2 processos do que eu peguei passado, eu consegui ainda, na verdade eu peguei 3, eu consegui diminuir para 4 e ficou 2. Quando eu assumi em 2013. Então, tentando negociar com essas pessoas que botaram esse processo para poder o clube não ficar com dívidas. Mas hoje, em relação a valores, nós temos nossos funcionários que tem que ter uma parceria. Hoje, na verdade, não temos dívida. Hoje só é questão desse processo judicial que o clube teve no passado. Você falou em funcionários e parceria. Como é que funciona essa parceria da Catuense com essas pessoas aí que prestam esse serviço, esses colaboradores, Betinho? Hoje fizemos uma parceria com o Flávio, né, que é o unidade do clube, ele tem uma empresa, a FS Soccer, que é fundada desde 2012, então ele me procurou, a gente entrou no consenso para poder fazer essa parceria. Hoje ele toma conta da visão de base do clube, eu fico mais com minha função como dirigente, eu lidero um coordenador de base, ele se fosse atleta, eu dou apoio, porque tem muitas aberturas nas escolinhas, então eu consigo fazer muitos atletas. E ele fica à frente dessa responsabilidade. E qualquer situação que eu vejo algum jogador destacar, a gente faz uma parceria para ele ter um percentual dele, para ter o seu percentual. Beleza. Você, ô Betinho, você como presidente hoje da Catuense e conhecedor da história da Catuense como ninguém, você tem noção mais ou menos de quantos jogadores assim de sucesso, jogadores que passaram pela Catuense e saíram e que brilharam no futebol nacional e internacional? Você tem noção de quantos jogadores essa Catuense revelou aí para o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo? Rapaz, é uma pergunta delicada que, na verdade, o total eu não sei, porque foram muitos atletas. Porque, assim, mais que nós não revelamos muitos jogadores, né? Que chegou até a seleção brasileira, que destaca o Bobô e o Zelinho. Mas, em geral, acho que a gente fez muitos cidadãos e muitos atletas, porque a Catuense vai ter tudo sem formador. Mas eu vou dar um chute, assim, que eu acredito, numa base de uns 300 a 400 atletas espalhados, de 80 para cá. Mas, que vingaram mesmo, acredito que uns 50 atletas mais ou menos da Catuense que conseguiram ter sucesso mesmo, tudo bom. E para você, nessa história da Catuense,
quem foi o grande profissional que passou por aí e que marcou no time da Catuca, seja no trabalho de base ou no trabalho com o time profissional? Quem foi esse grande profissional que marcou aí no time da Catuense, Betinho? Como atleta? Como atleta, não, eu digo como profissional, né, que trabalhou na Catuense. Como atleta também você pode dizer quem que você acha que marcou como atleta, quem é o grande ídolo da Catuense? Quem foi? Eu acredito que ficou muito bem lembrado a época de Bobô, né? Que foi um jogador da Catuense, conseguiu ir para o Bahia e conseguiu atingir uma marca de levar o Bahia a ficar primeiro brasileiro. E o Luiz Henrique chegou à seleção também brasileira e até conseguiu colocar a seleção brasileira numa Copa do Mundo, acho que foi de 92, foi de 90, e acho que foi de 90, né, ele fez um gol nas eliminatórias. Eu deixo a marca do nome de Bobô, porque ela se tornou um jogador, se tornou hoje um deputado, então acho que ele representa bem também. Existe ainda hoje uma relação boa entre Catuense e Bobô e a direção do Catuense, Betinho? Eu tenho uma grande amizade com ele, né? A gente tenta trazer ele para perto, mas às vezes não é fácil fazer que nós temos. Está com o Bondique, que está morando em Belém do Pará, e eu tenho que trazer ele para perto, porque ele, como está do Paysandu, ele está buscando vir ajudar a Catuense futuramente. Como profissional que trabalhou aí, um grande nome que marcou, que fez um trabalho, assim, um trabalho competente, um trabalho que revelou muitos nomes, como você falou aí, de 300 a 400. Quem foi esse grande profissional que marcou nessa história da Catuense? Você pode dizer o nome de algum? Esse aí eu acredito que o pessoal da Idel conhece muito o Chiquinho, né, meu Magela, que deixou uma história muito larga ali. Ele, na realidade, foi um dos indicadores meus a campo e depois vim com a administração. E revelou muito a pedra, deixou uma marca de jogo em relação ao planejamento, coordenação, e o próprio Magela também da Idel. Inclusive, o Chiquinho faleceu tem uns 2, 3 anos e pediu para que as cinzas deles fossem jogadas no Ninho do Bem-TV, né, Betinho? E a gente fez uma cerimônia de ele, junto com a família dele, mandar até um abraço para a Magela e a família dele, para ver se eles na área. E foi muito bonito, porque ele deixou aquele legado do clube e sempre falou que sempre lembrou a Catuense e, se possível, quando ele for, seria lembrado. Então, eu acho que a filha dele, a esposa dele, fez o meio tempo para ele, essa homenagem tão bonita que a gente fez lá no meio. Beleza, agora são 8h56, faltando 4 minutos para as 9 da noite. Estamos conversando com o Roberto Pena, o Betinho, presidente da Catuense. Betinho, você, se eu não me engano, é o presidente mais jovem de um clube de futebol aqui no Brasil, né? Eu adquiri essa marca, mas eu acredito que hoje... Momento aí. Aí, assumia, foi assim, eu tinha que hoje assumir o clube. Beleza. Eu quero, Betinho, desejar a você uma boa sorte nesse ressurgimento da Catuense. Quero agradecer aí pelo carinho com a Rádio Baiana, com o programa Jogo Duro em nos atender, né? E dizer que a gente sempre vai estar mantendo contato para poder estar passando para os nossos ouvintes as informações da Catuca, essa catuense que no passado brilhou muito no futebol da Bahia e tenho certeza que vai voltar a brilhar agora com esse ressurgimento através aí do seu comando, do comando da sua mãe, Cida Pena, né? E todos esses colaboradores que hoje estão aí imbuídos nesse projeto. Um forte abraço, boa noite e uma boa sorte aí à frente da Catuca. Júlio César, muito obrigado pela oportunidade de falar para o povo de Deus. E a gente vai tentar fazer o possível, né? Pelo menos a Catuense permanecer fazendo esse trabalho de base sempre fez e sempre resolveu a coisa para o cara. Um abraço, boa noite. Uma boa noite, fique com Deus aí, André. Tá aí, conversamos com o Roberto Pena,
presidente mais jovem de um clube de futebol, Elias, no Brasil. Está com essa missão aí de trazer de volta o time da Catuense ao cenário do futebol da Bahia, Elias. Pois é, Júlio, a gente fica feliz. Alcunha aí da Catuense, a cidade de Catu, e a gente fica feliz porque é uma agremiação, né? Surgiu forte em 1974, com 46 anos hoje. Um time que tem que voltar, porque já tem história, apesar de curta a sua vida no cenário baiano, Júlio. E aí a gente vê o Roberto Pena aí buscando e começando preliminarmente, justamente como ele falou. Deve esse ano ainda colocar o time na Copa Metropolitana, Sub-15, lá daquela região de Catu e Alagoinha, né, que tem o aval da Federação Baiana de Futebol. Da mesma forma, deve estar inserida na Copa 2 de Julho, que tem também o patrocínio da FBF, e também o Sub-23 do Campeonato Feminino de Futebol. Roberto vem fazendo um trabalho de base, Júlio, mas é pensando justamente na segunda divisão do Campeonato Baiano de Futebol, Série B. A Catuense, como ele falou bem aí, Júlio, porque ele é jovem. Ele, quando assumiu a equipe de Catuense em 2013, mais ou menos, 3 anos depois do avô morreu, ele tinha 19 anos, né? 2013 para 2020, 7, 19, 26 anos tem Roberto. Então a gente deseja todo o sucesso do mundo, torce pelo retorno da Catuense. Catuense, que apesar de 46 anos já tem história no cenário baiano e até brasileiro, por aquela relação do patriarca Antônio Pena, onde ele comprava jogadores e trocava por ônibus, né? Por ônibus. Então existe até matéria a nível de nacional no Globo Repórter e Esporte sobre esse aspecto. E vamos torcer, Júlio, que realmente Roberto Pena consiga galgar êxito a partir deste ano, um trabalho de base, buscando a Série C, a Série B do Campeonato Baiano de Futebol. Júlio, um fato interessante é a humildade de Roberto. Eu conheço o Roberto, Júlio sabe mais do que eu, porque Júlio entrevistou o Roberto, mas sempre na sua humildade, sempre buscando informações, sempre buscando parceria. Júlio fez umas 2 ou 3 perguntas e ele foi humilde. Não lembro, não sei. Quer dizer, ele poderia querer responder ao modo dele, mas não foi humilde. E é por essas pessoas, Júlio, que a gente espera sucesso realmente. Que pessoas como Roberto Pena, e ele citou muito bem o Magelo aí, o carinho que tem pro Magelo, carinho que tinha o próprio avô pelo Chiquinho, e a gente torce que tenha êxito e realmente em 2021 volte sim a Catuense para a Série B do Campeonato Baiano. Eu vou dizer muito bem enfeitado, né? Como se diz, em miúdos, trocando miúdos, sem querer puxar o saco. Mas se tiveram 2 pessoas que marcaram, né? Olha o que eu vou dizer aqui. Se tiveram 2 pessoas que marcaram muito no time da Catuense, né? Uma foi o Chiquinho de Assis e a outra foi o Magela Rossi. Entendeu? Se tiveram 2 pessoas que marcaram nessa história da Catuense, uma foi o Chiquinho de Assis, que trabalhou por muitos anos na Catuense, na base da Catuense, e o outro foi o Magela Rossi, que também começou sua vida ali na Catuense. Muitos garotos daqui de Ilhéus, quase comandando e lapidando esses garotos para depois eles saírem para Vitória, para Bahia e pelo mundo afora. Então, na história da Catuense, se tiveram aí 2 profissionais que passaram por lá, que fizeram história, que marcaram, que tiveram uma relação de amizade boa com a família do Antônio Pena, essas 2 figuras... A própria relação com o Antônio Pena, velho. A própria relação com o Antônio Pena, bem próximo, o majoritário da coisa, o cara alta da Catuense, o patriarca da Catuense. Se existiram 2 pessoas que tiveram moral com o Antônio Pena e com toda a sua família, essas 2 pessoas, uma foi o Chiquinho de Assis, que Deus o tenha um bom lugar, né? Já não está mais entre nós aqui,
e a outra foi o Magela Rossi. A prova é de que até hoje Magela tem amizade, porque eu consegui o telefone do Roberto Pena com o Magela. E quando eu falei a ele, que eu liguei para ele pela tarde, e falei com ele que consegui o telefone dele com o Magela, ele falou demais, elogiou demais o Magela. Então, esses dois marcaram época na história da Catuense. Chiquinho e Magela fizeram um trabalho brilhante, revelando jogadores. Muitos jogadores passaram pelas mãos deles dois, tanto na Catuense como também no Vitória. E é por isso que o Roberto, na entrevista, ele fez questão de ressaltar o nome do Chiquinho, o nome do Magela, porque foram pessoas que realmente desenvolveram um bom trabalho no time da Catuense, não é? Então, essas duas figuras marcaram demais na história da Catuense. Está lá gravada, ninguém vai apagar. Verdade. Não é? E o Betinho agora tem a oportunidade de aumentar mais ainda essa história, de crescer essa história, de dar capítulos novos a essa história. E quem sabe, né? Magela está aí vivo, pode também fazer parte desse novo capítulo, né? Da Catuense com o comando do Betinho, quem sabe? São amigos. Por que não? Então, tá aí, parabéns para o time da Catuense, parabéns ao Betinho, ele ao lado da sua mãe, a Cida Pena e todos os seus parceiros, parabéns por terem acordado e estarem trazendo de volta o time da Catuense, que é um time tradicional no futebol. Porque você tem esse diferencial na Rádio de Deus, né? Venhamos e convenhamos, você tem esse diferencial. E de forma sempre surpreendente, está entrevistando pessoas. Você tirou de lá, dos seus aposentos agora na cidade de Alagoinhas, o Roberto Pena, e ele prontamente, sabendo do seu potencial e do seu programa, ele realmente te atendeu, e com certeza, não só ele, qualquer hoje desportivo te atende, o dirigente, porque você é um cara bem articulado e um cara que tem credibilidade no rádio. Agora são 9 horas e 5 minutos, 9 e 5. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos gramados da Copa do Brasil, Elias. A bola tá rolando hoje, Copa do Brasil. Câmera em mim, por favor. Fecha aqui, fecha aqui. Olha, pela Copa do Brasil, o Ceará vai vencer o Vitória por 1-0, hein, pai? 1-0, gol do Rafael Sobis. No jogo da Ponte Preta, a Ponte vai metendo 3-0 no Afogados. O Afogados está se afogando. Daqui a pouquinho, 9h30, a bola rola para Vasco e Goiás e Brasil de Pelotas e Brusque. Pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz vai vencendo o Botafogo da Paraíba por 1-0. Sabe de quem foi o gol? Pipico. Isso é nome de jogador, rapaz. Pipico. Pelo Campeonato Potiguar, o Açu vai perdendo dentro de casa por 2-1, viu? O Globo de Natal vai vencendo fora de casa por 2-1, time do Açu. Campeonato Amazonense, daqui a pouquinho a bola rola, 9h30 da noite, Fast e Manaus. Campeonato do Acre, Atlético do Acre 0. Humaitá também 0. E daqui a pouquinho, 9h30, Galvez e Plácido de Castro. Pelo Campeonato Amapaense, o Trem vai empatando em 0-0 com o São Paulo. Hoje, na Liga da Europa, o Frankfurt perdeu, rapaz. Eu apostei nesse miserável. Ele perdeu para o Basel por 3-0. O Lask Linz tomou 5 do Manchester. Teve gol brasileiro não, no Manchester, né? Tem um tal de... Ah, não. Andrés Pereira não é brasileiro não, né? Argentino. É quem? Argentino, né? Já o Olympiacos empatou 1-1 com o Wolverhampton. O Wolverhampton, 1-1. Já o Rangers perdeu para o Bayern Leverkusen por 3-1. O Wolfsburg perdeu por 2-1 para o Shakhtar Donetsk. Júnior Moraes é brasileiro, né? Do Shakhtar Donetsk, Diego? Hã? Júnior Moraes é brasileiro. Lá tem uns
uns 11 jogadores brasileiros no Shakhtar Donetsk, e também o Marco Antônio. Tem vários, tem o Sion, tem... E temos também aqui o Bezak Cherry. É o time europeu que tem mais jogadores brasileiros. Bezak Cherry é o time europeu que tem mais jogador, né? Brasileiro, é. Ganhou, rapaz, para o Copenhague, 1-0. Então tá aí, Liga dos Ô, Campeões. Júlio, só lembrando ao torcedor do Vitória que esse é o primeiro jogo do Vitória, tá? 1-0 tá ganhando. Essa o terceira Ceará. fase são jogos de ida e volta. O retorno deve ser daqui a 8 dias lá no Barradão, e aí a coisa vai ser diferente. Sim, ainda tem Libertadores da América, que eu esqueci aqui, viu? A bola já rolou, jogo encerrado. Nacional do Uruguai 1, Estudiantes da Venezuela 0. No clássico histórico da Libertadores, pela primeira vez um Grenal na Libertadores. O jogo começou agora às 9 horas, tem 10 minutos de bola rolando. Sabe qual é o placar lá na Arena Grêmio? 0-0. E também bola rolando agora, começou 9 horas, Racing da Argentina, Racing 0, o Alianza Lima também 0. São os resultados da Taça Libertadores de América, aqui no programa Jogo Duro. Daqui a pouquinho a gente dá outra atualizada aí, né? Ô, Júlio, os resultados. Rapidinho, antes de você chamar os reclames, o ouvinte nos ligou o seguinte: com essa impossibilidade, porque na realidade o Wellington já está lá em Feliz Santana, o Wellington também tomando mais conhecimento daqui, né? Pelo menos ele está em uma boa lá. Está tudo certo por lá. Mas o Colo-Colo, que está vivendo uma situação difícil, Júlio traz essa notícia agora nada boa sobre a questão do estádio Pedro Caetano na cidade de Piauí. E o ouvinte me pergunta, Júlio, de um assunto que nós já discutimos aqui. Se porventura o Colo-Colo não jogar aqui, se pagaria aquela tal multa de 30 mil? Não. Primeiro, aquela multa, só deixando o ouvinte da Baiana informado, a gente não fala nem dela aqui, sabe por quê? Porque nós não tivemos conhecimento da resolução que tem na FBS, porque ela não está na Lei Pelé, ela não está na lei do Estatuto do Torcedor, e a gente buscou alguns documentos, inclusive o regulamento da federação do ano passado, para a gente trabalhar por simetria, e não consta nada. O que é que a gente acha? Deve ter algum documento emperrado dentro da Federação Baiana de Futebol, que eles não têm interesse em divulgar, porque é só quando acontece a situação, como foi o caso de Wellington, do Barcelona, que disse não, né? Se disseram por aí que ele havia pago esse dinheiro. Mas a gente falou o seguinte: se o Wellington deu entrevista na sociedade, já falou várias vezes, preste atenção você que está ouvindo o programa, porque às vezes você deturpa as coisas, não é assim. O Wellington deu entrevista em outras emissoras e na sociedade dizendo que vai estar jogando em Feira de Santana até que o estádio Mário Pessoa esteja pronto. Nenhum momento o Wellington disse que já está em Feira de Santana. Então não existe essa multa de 30 mil que alguém andou propagando na cidade de Ilhéus. E se tiver, nos mostre esse recibo de pagamento à federação. Por quê? Se o Barcelona disse que não está lá fixo e o Mário Pessoa estando pronto até dia 24 de maio, significa que a sede do Barcelona vai ser Ilhéus. E o Wellington é um bobinho, vai ficar pagando dinheiro à toa, jogando dinheiro fora. Então essa história está mal contada. Ou alguém está sendo emprenhado e está soltando essa história. Pronto, acabou essa questão do Barcelona. Questão do Colo-Colo, não haveria, se é que existe essa multa, e o diretor de futebol vai estar aqui amanhã. Ele tem conhecimento de causa, vai passar para a gente, né, Júlio? Mas eu não conheço essa regra aí sobre essa questão da multa. Por que o Colo-Colo não pagaria? Porque o Colo-Colo não está buscando alternativa em função apenas do seu bel prazer. O Colo-Colo tem o seu mando de campo na cidade de Ilhéus. Essa é a minha interpretação. Se alguém achar que é diferente, liga 3633-7107 e passa para a gente, né? Que a gente aqui não sabe mais do que ninguém. Apenas estamos trocando ideias. E não é uma opção do Colo-Colo de forma ao bel prazer querer mudar de praça.
Colo-Colo quer jogar em Ilhéus, a torcida do Colo-Colo está em Ilhéus, a raiz do Colo-Colo está em Ilhéus. Não há por que o Colo-Colo sair. Agora depende do estádio. E se o estádio Mário Pessoa não estiver pronto? Ele vai buscar Camacan, ele vai buscar Vitória Conquista, depois buscar Ipiaú. E ele vai buscar porque ele quer? Não. Por força da necessidade. Então não existe multa nenhuma para o Colo-Colo. E quem surgiu, seu Júlio, presta atenção, que apareceu com essa história de multa em 30 mil, devia explicar, viu, Júlio? Tem gente fazendo terrorismo aqui na cidade de Ilhéus sem conhecimento de causa. Tem gente de Ilhéus sendo emprenhado. Você é empregado, Júlio? Eu não. Pronto. Vamos falar a verdade. O problema de falar a verdade tem que se basear meramente na verdade. Tem conhecimento? Opina. Não tem, cala. Agora só... A mesma lendainha é nada. Então, meu companheiro, amigo que nos ligou, fica tranquilo que o Colo-Colo não vai pagar multa nenhuma. Não vejo porquê, não há porquê, e principalmente, tanto o presidente do Colo-Colo, o senhor Márcio do IBGE, como o diretor de futebol, o senhor Zé de Cacá, estão ali juntos, unidos, esperançosos, para que realmente o Mário Pessoa esteja pronto já para a primeira partida do certame 2020, meu caro Júlio César. O Colo-Colo não vai pagar no jogo encerrado e Vitória perdeu por 1-0. O Colo-Colo não vai pagar multa se aqui ou ali ou outro lá não der certo, porque o Colo-Colo não tem interesse de mudar de residência. Eu mando aqui. Você mudar de mando de campo é uma coisa, mudar de residência é outra. Entendeu? O Manassés mudou o Cajazeiras de residência por quê? Por que ele mudou? Porque o Manassés, ele montou um time. Você sabe qual foi a jogada do Manassés, Elias? Diga, perdão. A montagem do Cajazeiras foi uma montagem de um time que ele trouxe à tona para se beneficiar na política. Foi o que ele fez. Aliás, ele tentou essa jogada em Ilhéus. Logo, o que foi, repare a jogada dele. E quase a torcida do Mancha Azul engole. Entre aí na internet, Elias, você que pesquisa tudo. Procure saber do pai dos burros, o Google. Quantas Cajazeiras tem em Salvador? Quantos bairros Cajazeiras tem em Salvador? São mais de 10, isso aí eu sei. São mais de 10 Cajazeiras. Foi que ele imaginou. Vou criar um time com o nome Cajazeiras. São mais de 10. Tem mais de 1 milhão de habitantes, juntando todas as Cajazeiras. Vou homenagear o nome do bairro com o nome Cajazeiras. E isso vai me trazer retorno político. Vou fazer um CTzinho lá para organizar um centro de treinamento dentro de um bairro desse, dentro de uma Cajazeira dessa. E isso vai me trazer retorno político. Aí montou o time. Só que o time não trouxe o retorno político que ele imaginava. Certo? Então, por isso se deu o nome do time PFC Cajazeiras. A questão dele ter mudado de cidade é porque ninguém aguenta ficar só metendo a mão no bolso e tirando. Por mais que o cara tenha, chega uma hora que ele não aguenta. Você vai para o estádio daquele de Pituaçu, mandar com um time, sendo mandante do jogo, entendeu? Aí você bota lá 30 pagantes, 33 pagantes, 50 pagantes, para pagar um custo de 10, 15 mil reais, o cara não aguenta. Então foi o que ele fez. Analisou algumas cidades ali próximas